saudar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber essa água salutar, que é prometida ao que crê, humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batiza. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batiza. Aleluia, aleluia. Hino de número 552, quando ao céu nós formos, Lá maior, amém? Aleluia. E graças a Deus por esta promessa maravilhosa, amém? Graças a Deus por esta promessa maravilhosa do batismo, do revestimento com poder. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, num lugar tranquilo e belo, faz-nos eterna mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó, que dia de júbilo há de ser, a Jesus teremos hosana cheios de poder. Somos hoje peregrinos, nuvens toldam nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó, que dia de júbilo há de ser, ó, Jesus teremos hosana cheios de poder. Vamos ser leais, portanto, seja em crer, seja em servir, um relance lá da glória, atração darão por vir. Quando ao céu nós chegarmos, ó, que dia de júbilo há de ser, ó, Jesus teremos hosana cheios de poder. Leia o galardão depressa, vamos logo ao céu chegar. Abrem-se os portais gloriosos, em Jesus a missão. Bem-vindos ao céu nós chegarmos, ó, que dia de júbilo há de ser, ó, Jesus teremos hosana cheio de. When we all get to heaven, what a day of rejoicing there will be. When we all
blessing there will be when the all see Jesus. We'll sing and shout the victory quando ao céu nós chegarmos. Oh, que dia de júbilo há de ser, a Jesus daremos hosanas cheios de prazer. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, irmãos, eu não quero ver nem a igreja Betânia, não é que eu não queira ver, né? Não quero nem ver na expressão de dizer a igreja Betânia quando chegar no céu, pelas portas, porque vai ser um tal de saltar. Olha, eu já estou vendo até a irmã Braulha desesperada lá, correndo no céu de um lado do outro, a irmã Neide, não é? Todo mundo desesperado, igual os doidos. Por quê, irmãos? Aleluia! Chegamos! Aleluia! As lutas foram muitas, tentações foram muitas, agruras foram muitas, desertos foram muitos. Oh, irmãos, mas quando você der uma olhada, aleluia, quando os seus olhos, quando você for revestido de um novo homem e que você se despertar nos céus com aquela miríade de anjos e o trono de Deus e Jesus dizendo: bem-vindo, Betânia! Oh, irmãos, valeu a pena, aleluia, valerá a pena, aleluia. Queira lavar, aleluia. Ponhamos-nos de pé, e se meu povo que se chama pelo meu nome. Oh, nós aprendemos nesta manhã na nossa escola dominical, aleluia, que aquele povo, mas apesar do cativeiro, aleluia, eles olharam de volta para as Escrituras, eles voltaram-se novamente, deixaram toda a idolatria, aleluia, e eles começaram a orar e a buscar a Deus, assim como a promessa foi feita, como Salomão disse: Senhor, se no dia que nós formos tirados da nossa terra, e olhando para esta cidade, ouve, Senhor, a nossa oração, sara a nossa terra, aleluia. E se meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e me buscar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer lugar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e me buscar, e
a terra estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, a oração que se fizer neste lugar, a oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Muito amém. Jesus abençoe. Aleluias, glórias a Ti, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, assim de pé como nós estamos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. E eu queria convidar o nosso irmão Ricardo, que pudesse vir até aqui, que vai estar fazendo a leitura da palavra. E logo em seguida nós estaremos orando junto com ele. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Ok. Que possamos abrir a nossa Bíblia, Palavra de Deus, na nossa vida, em Salmo 119. Não preocupa não, que não é ele todo, não. Só uma parte. Aí vamos para o versículo 121. Assim que os irmãos encontraram, podem dizer amém? Amém. Ok. Então, eu leio os ímpares e os irmãos prosseguem nos pares. Ok? Fiz juízo e justiça, e não me entregou aos meus opressores. Os irmãos... Os meus olhos dispersaram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Pois isso amo aos teus mandamentos, mais do que o ouro ainda, mais do que o ouro fino. Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma e os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respeite, porque desejo os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se pode-se de mim indignamente algum. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Fazei resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Para finalizar, todos agora o 136. De águas correm nos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ok. Palavra maravilhosa. Oremos. Santo Deus, Pai glorioso, bendito Deus, Pai,
Te agradecemos, Pai eterno, por mais uma vez, Senhor, mais um domingo estar, Senhor, perante Ti, Senhor, perante os meus irmãos, Senhor Santo Deus. Abençoa, Senhor, protege eles, dê, Senhor, um caminho, Senhor, dê uma visão, Senhor. Mantenham eles com a consciência, Senhor, 100%, Senhor, focada, Senhor. Caceta, a mira, o local, o nosso destino, Senhor, não é aqui, Senhor, de modo algum. Nosso destino é aí, Senhor, na Tua casa. Como, Senhor, escutamos, Senhor, nosso coração se alegra, Pai. Nosso coração bate cada vez mais, Pai. Cada vez mais que escuta, Senhor, saber que o Senhor tem uma casa preparada para nós, Senhor, Deus amado, Senhor. Continua, Senhor, agora, Senhor, com esse culto, Senhor, cada vez maravilhoso, nos fortalecendo, Senhor, escutando a Tua palavra, louvores, tudo mais, Senhor, que possamos, Senhor, cada vez mais entender que só há um caminho, Senhor, e o caminho se chama Jesus Cristo. Te peço isso e tudo em nome do Teu Filho amado. Amém e amém. Toma o seu assento, louvando e exaltando ao nome dEle. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que está conosco aqui. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós todos estamos felizes por estar na casa do Senhor nesta manhã, né? Diante a grande tribulação que o mundo está passando, nós aqui estamos com Cristo, e em tudo o Senhor tem cuidado da igreja dele, nós estamos aqui com saúde, nada tem nos faltado. Como é bom servir a um Deus que cuida do teu povo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta manhã nós iremos ouvir o nosso irmão José Inácio, que vai estar trazendo uma saudação para a igreja, e nós vamos estar ali sentados intercedendo por ele. Amém? Irmão Inácio, chega até aqui. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor, reunidos, né, para adorar o seu santo nome. E também para honrar aquele que morreu lá naquela cruz por nós. Às vezes esquecemos dessa passagem, então vou tirar essa passagem aqui. Os irmãos conhecem muito bem a passagem de Jesus Cristo. Para mim, a parte mais importante de toda a Bíblia foi aquele homem que veio para salvar essa humanidade. Esquecemos que, às vezes, esquecemos de ver antes de Jesus e pós-Jesus o benefício que o ser humano teve, né? Os filhos de Deus teve, né? Principalmente nós tivemos aí o benefício do perdão dos pecados. Agora, se não fosse esse perdão que Jesus Cristo trouxe, que veio com Jesus, o que seria de nós? Imagine que dos poucos que são salvos até hoje, eu acho que não tinha lá nem 10% mais que ia ser salvo. Mas nós esquecemos disso. A gente esquece disso, às vezes. 90% dos que conhecem a Bíblia esquecem disso ainda. Esquece daquele sacrifício do inocente que ali estava. Jesus Cristo está completamente inocente. Foi ali humilhado de toda maneira. Uma humilhação que ninguém merece passar por isso. Nem o dos mais pecadores. Eu estou falando isso que semana passada a minha sobrinha escreveu para mim, me comparou ali. Procurou lá esses meninos, meus sobrinhos lá, mostrou um homem velho lá sei lá o que é que ela achou, que inferno, o que é que ela achou aquilo, mas parece que as coisas, o demônio age ali para mexer com quem está quieto. E ela colocou um sujeito lá, feio lá, do demônio lá da televisão, sei lá de onde, e falou que eles estavam lá e procurando as pessoas para comparar, né? Eu falei com ela, vai comparar lá no inferno, porque não compara esse demônio aí comigo, não. Porque ninguém compara o outro com o bom, com o bonito, só compara com o feio, né? Então, mas criança, eu acho que a palavra que eu dei para ela lá, acho que ajustou tudo lá. Mas,
Se a gente não quer ser comparado, nem nós não queremos ser comparado com uma pessoa mais velha, mais feia, uma coisa lá do mundo. Agora, Jesus Cristo foi humilhado ali. Eu sempre penso nisso. Foi muita humilhação. Jesus Cristo começou ali. Deus, daquele dia que ele teve ali, vocês podem ver no Evangelho aqui, são 4 evangelhos, pode ler e reler, que está tudo. É o que eu estou falando que está baseado aqui. A humilhação. Crucificado e humilhado, mas humilhado. Já começou sendo humilhado pelos próprios dele que estavam seguindo ele, que era Pedro, que já negou ele. Foi a primeira humilhação que ele teve. Estava tudo escrito, é verdade. Primeira humilhação que Jesus Cristo teve. Porque ele podia já até prever que os outros iam negar ele, que os outros iam crucificar, iam matar ele. Mas Pedro, que estava com ele aquele tempo todo aí, negou. É a mesma coisa que você está na sua casa, seu filho, a sua esposa te trai, te nega. E precisa de uma decepção maior que essa. Bom, vamos ler aqui Mateus. Mateus capítulo... Às vezes eu gosto de falar dessa passagem, irmãos, porque é para a gente lembrar. Né, que a gente às vezes esquece e acha que esse mundo aqui que nós estamos passando aqui, nós estamos passando por dificuldade. Né? Mas esse mundo aqui são coisas passageiras. Foi isso que eu aprendi aqui na Betânia. Né? Isso aqui é muito passageiro. Está capítulo 27 e está no versículo 32 em diante aqui, vamos até o versículo 56. Né? A crucificação. Na maioria das vezes a gente lembra da crucificação de Jesus mais na época da Sexta-feira Santa, que é um dia que eles escolheram para, ou no Natal, alguma coisa assim, mas eu acho que essa palavra aqui tinha que ser relembrada sempre. Tem como título aqui a crucificação. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartindo suas vestes, lançaram sortes para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. E, assentados, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Este é o Jesus, rei do judeu. E foram crucificados, com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passaram blasfemavam dele, meneando a cabeça, e disseram: Tu que destróis os templos em 3 dias, reedifica-los, salta de ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos fariseus, escarneceram e diziam: Salvou outros, e assim a menção não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre agora, se o ama, porque diz: Sou filho de Deus. E o mesmo que lançaram, também em rosto saltearam, e com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo dizer: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu em vinagre, e pondo numa cana, levantou e deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou ao Espírito. E eis que o véu, o templo, rasgou em 2 de alto, e tremeu a terra, fendendo-se as pedras. Acho que aí está bem, tá o assunto que eu queria trazer aqui, que foi que o Vanderlei pediu para trazer uma mensagem, mas que às vezes nós esquecemos que Jesus, quando estava ali naquele caminho, né, quando ele estava trazendo, a primeira coisa que eles escolheram um lugar maldito lá para crucificar ele, por nome de caveira. Imagina bem, irmão, caveira. Ali. E Jesus ali naquele caminho, o Evangelho, para procurar o Evangelho, não é a minha palavra, é a palavra do Evangelho. Jesus naquele caminho, ele foi maltratado,
bateram nele, cuspiram, colocaram aquela cruz, depois foi a cruz de espinho. Por final, quando ele estava com sede, foi um vinagre. Todo tipo de humilhação que aquele filho de Deus, inocente, teve, eu acho que nenhum ser humano. Nos dias de hoje tem pena de morte, é verdade, mas você vai lá, dá um tiro nele, pronto, acabou. Ele é tratado, ele tem até direito da última refeição. Né? Não concordo com pena de morte, mas é assim que é. E Jesus Cristo não. Foi pego ali, julgado, foi trocado por um demônio que estava lá preso lá. Como eles fizeram, né? E ainda uma população que já tinha, Israel ali já tinha, mesmo Roma já tinha seguido, ali estava o centro da Bíblia, de tudo, Deus, quando Deus criou o homem, eles que tinham o maior conhecimento da palavra, tinham o conhecimento da Bíblia, tinham o conhecimento de tudo. Deus, da época quando Deus criou o homem lá no deserto, veio passando, passou para o Egito, depois até chegar ali em Israel, tanto milagre foi acontecido ali, tanto que muitos deles até podiam contar assim, que meu avô, meu bisavô estava ali, eu imagino, a Bíblia não menciona isso, mas eu imagino que algum daqueles que estava ali, que estava assistindo aquilo ali, podia contar ali que o bisavô, tataravô talvez, estava lá naquele caminho do deserto lá, quando Moisés tirou aquele povo, viu aquelas muralhas de Jericó caindo, tinha história ali, né, que era muito recente, ainda era recente, 400 anos, dá para contar uma história ainda, né? E mesmo assim, eles fizeram questão, algum deles, questão de ir lá e dar uma chicotada. Eu me lembro também que quando eu era criança, por falta de pai, por falta de entendimento, de orientação do pai e tudo, tinha ali, na cidade pequenininha, em vez em quando eles faziam ali um Judas, né? Fazia aquele Judas, arrumava aquele negócio, e aquele Judas ali, de uma certa hora, não me lembro bem que dia que era, ia ser sacrificado. E nós juntávamos lá com um pedaço de pau para bater naquele Judas. Eu acho que é depois da semana, sábado de aleluia, eu creio. Para bater naquele Judas. Mas aquilo faz a gente pensar um pouquinho. Uma cacetada daquela, se destrói um Judas daquele, já pensou na gente? Eu estou trabalhando, eu dou uma pancadinha aqui, eu fico revoltado. Jesus tomou uma lançada, parece que foi fincaram nele uma espada, que viram as partes de dentro do corpo dele. Irmãos, é muita dor. É muita dor, irmãos. É muita dor ser inocente. Foi um caminho que é difícil, o ser humano não pode esquecer disso. Amém? Só essa passagem que eu queria deixar para a irmã, um pouco triste, né? Mas é a verdade, irmão. Triste, mas é verdade. O homem fez aquilo lá para nos dar a salvação, o direito de salvação. Que está aí para nós todos. Ninguém mais quer saber, né? Ninguém mais quer saber. A pessoa pensa só em si próprio mesmo. O ser humano é assim, né? Mas o pessoal está mais preocupado com a minoria, não sei. Eu não gosto de entrar nesses detalhes, que eu entendo pouco, também não tenho muito interesse. Com a minoria, com isso, com aquilo, com dinheiro, com tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento na tua casa, Senhor Deus, de reflexão, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tu ter nos concedido, Senhor, o direito de salvação, Senhor Deus. Sem sofrermos, Senhor Deus, sem sermos espancados, sem sermos humilhados, Senhor Deus. Só apenas aceitar a Ti como o Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, Senhor Deus. Como Teu Filho Jesus Cristo, como Salvador, Senhor Deus. Acreditamos nele, Senhor Deus, adoramos, Senhor Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor Jesus Cristo, pelos pecados que nós cometemos dia a dia, Senhor Deus. Nos guarda nessa paz dessa manhã aqui na Betânia com nossos irmãos. Guarda, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor Deus. Faça nossos melhores, faça nós melhores, Senhor Deus. Que nós podemos guardar a Tua palavra, Senhor. Que nós podemos passar isso, Senhor Deus. Para os que estão perto de nós, familiares, amigos, Senhor Deus. Não nos deixe trombicar, Senhor, não nos deixa cair, Senhor Deus. Que nós sabemos da nossa fraqueza, mas que nós deixamos que a Sua palavra é intocável, Senhor Deus. Que nós guardamos isso, Senhor Deus, proteja todos nós, proteja meus filhos, Senhor Deus, que estão
ali, Senhor Deus, afastado, Senhor Deus, que tu, com a tua mão santa, Senhor Deus, abençoe. Não deixe eles desviar do teu caminho, Senhor Deus. Tiago e Maria Vitória, principalmente, Senhor Deus. Aquela quantidade de sobrinho que eu tenho, Senhor Deus, que tu, Senhor Deus, possa fazer um milagre na vida de cada um, Senhor Deus, que eles divirtam, aproveitem a vida, mas a tua palavra, Senhor, é intocável, Senhor Deus, que eles guardem a tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor Deus. Amém, amém. Aleluia, glórias a Deus, agradecemos a Deus por esta palavra. Irmã Samanta, com a oportunidade para louvar ao nome do Senhor, enquanto a nossa irmã louva, nós estaremos adorando ao nome do nosso Senhor com os nossos dízimos e oferta, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé.
Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Nós podemos cada vez mais confiar no nosso Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado e santo, mais uma vez na sua presença, a sua igreja se alegra em poder dizimar e ofertar na sua casa, meu Pai. A sua igreja se alegra em poder contribuir, meu Pai, para o crescimento da tua obra aqui, Jesus. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que tem guardado, aquele que tem provido, aquele que tem multiplicado, Senhor, possa continuar abençoando, Senhor, possa continuar abrindo portas pela vida de cada um, Jesus, que de uma forma ou de outra contribuiu para a sua igreja. E nesta manhã queremos te apresentar, Senhor, aquela que vai estar ministrando nesta manhã. Queremos colocar a tua serva nas tuas mãos, Jesus, para que o Espírito Santo venha tomar frente e falar com a sua igreja. Abra também o nosso coração para ouvir a sua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Não deixe que nada, Senhor, venha nos distrair. Não deixe que nada venha tirar a nossa atenção, mas que possamos estar ligados naquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Irmã Manuela. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, obrigado. Coisa certa. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Amém. Vamos abrir já as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E duas palavras me marcaram já nesta manhã ao estar neste culto, cultuando ao Senhor. A primeira delas, quando a irmã Vânia estava cantando e falando naquele hino, né, vendo o céu. E o céu é o fim de todas as coisas, né? A gente milita aqui, mas o nosso fim, o nosso final da nossa história não está neste mundo, não termina numa sepultura, não termina com o fechar dos nossos olhos, não termina num hospital, não termina caído em casa, onde quer que alguém vá passar desta vida, não é? Mas o fim da nossa história é eterno, não tem fim. É o céu que nos espera. Glória a Jesus. E a segunda coisa foi a palavra do irmão Inácio, que me abençoou profundamente. Deus abençoe o senhor, viu, irmão Inácio? Profundamente, essa lembrança é sempre uma realidade que nós temos que procurar nos lembrar. Uma oração que eu faço muito honesta a Deus a cada Santa Ceia, me ajuda a entender mais o sacrifício de Jesus, porque aquilo que eu já acho que eu entendo, eu ainda sinto que é pouco por aquilo que Ele fez por nós. E eu ouvir palavras honestas e tão abertas, tão humanizadas, né, como do irmão Inácio, explicando em suas palavras o sacrifício, esclareceu mais para mim, me fez entender melhor, me fez sentir melhor este sacrifício. E nesta manhã nós vamos falar deste Jesus que foi... Existe uma parábola que diz assim, aliás, a gente vai ler umas 2 ou 3 parábolas aqui, que chama a saída de Jesus como um pai de família, ou faz uma, como é que se diz, uma comparação, melhor dizendo, que a maioria das parábolas são comparações.
a este pai de família, que a Bíblia diz que ele saiu para uma terra distante, não é assim? Ele sai para uma terra distante e ele deixa trabalhadores cuidando da sua vinha. Então, a história que o irmão Inácio leu conosco nesta noite, que não é uma história, é uma história verídica, é a história do nosso Salvador Jesus Cristo, que viveu há quase 2000 anos atrás, não é isso? O fato é de que naquele dia que nós lemos a narração aqui, foi o dia que ele foi. Ele foi 3 dias, depois ele ressuscitou, não é assim? E ele está no céu, ele não veio mais aqui. Mas estas parábolas, ele ainda em terra nos ensinou para dizer, entre as parábolas e outras assertivas, ele disse, eu volto. E nós entendemos por essas palavras de que ele vem acertar contas, porque a palavra de Deus nos assegura em muitas delas, que ele vem tomar conta da sua vinha de volta. Ele é o dono de uma vinha, ele plantou, ele criou, esta vinha é dele, e trata-se do reino de Deus implantado aqui na terra. Ele veio fazer esta obra, e ele implantou esta vinha, ele preparou a terra, ele pôs a semente da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz de que este pai de família viajou para um lugar muito distante, e onde ele está é distante, amém? Mas ele diz que um dia voltará e tomará contas. E nós vemos estas e outras parábolas da figura de Deus, ou da figura de Jesus, como dono de uma terra, e como de que nós, sendo trabalhadores, ou servos, ou filhos. E eu gostaria de começar nesta oportunidade em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 9. Trata-se da primeira dessas parábolas dos trabalhadores da vinha. Eu vou pedir a irmã Suzana, se a irmã puder, leia para nós 1 a 9 aí, bem bonito, para nós ouvirmos nesta manhã, em nome de Jesus. Para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores para pagar-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chamando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Muito bem, vamos parar aí. O primeiro versículo que foi lido neste texto diz, porque o reino dos céus, ou seja, vamos, sem entrar no mérito, o reino de Deus, o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus, Jesus aqui está ensinando como ele veio fazer e fez bem, através de parábolas para que o povo entendesse na linguagem do dia a dia. Ele disse, gente, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante, ou seja, se nós queremos aprender sobre a realidade do reino de Deus aqui na terra, eu vou fazer uma semelhança para vocês entenderem. Ele disse, é semelhante ao quê? A um homem, um pai de família que saiu de madrugada. Que madrugada é essa? Cedo, 5 da manhã, antes do sol raiar, ele saiu cedinho para assalariar empregados. Ora, então o reino dos céus trata-se de trabalho, amém? Amém. Agora, ninguém, sobretudo nós aqui nessa terra dos Estados Unidos, mas eu penso que nessa altura do campeonato, no mundo inteiro, quer trabalhar de graça, né? Ninguém quer. Já a primeira mineira disse amém, disse não, é isso mesmo. Mas veja que interessante que nós aprendemos que Jesus, ao ensinar sobre a realidade do reino de Deus, ele disse, eu não estou
pedindo ninguém para vir trabalhar para mim de graça. Eu, como pai de família, estou saindo a assalariar trabalhadores. Ou seja, eu cedo me levanto e vou buscar, porque a minha vinha eu não posso plantar. Vocês todos que são donos de negócio, sabem, quando vocês abrem um negócio, talvez você começou sozinho, talvez. E você conseguia fazer aquilo que estava na sua mão para fazer, mas o seu negócio, pela graça de Deus, cresceu e o que aconteceu? Você precisou de um ajudante, não é assim? E depois você precisou de 2 ajudantes. E depois você precisou subcontratar ajudantes. E agora tem alguns, né, que tem muitos ajudantes, outros têm poucos ajudantes, mas precisam. E o reino de Deus nós aprendemos de que o Senhor Jesus, Ele chamou pessoas que estavam sem trabalho, ociosas, sem ter o que fazer, para vir trabalhar na sua vinha. E Ele disse, eu vou pagar. Então Ele não saiu chamando como um pedinte, não saiu chamando para vir participar sem ter parte, porque quando nós recebemos o trabalho, há um vínculo especial, sim ou não, irmãos? Uma coisa é você ir ajudar alguém, há um vínculo, mas todo dia ajudar alguém já é diferente. Agora, quando você vai trabalhar pelo seu salário, você trabalha de segunda a sexta, e se o patrão pedir no sábado e disser que paga um pouquinho mais, você vai ter no sábado contente. Se pagar a mesma coisa, você vai menos contente, né? Mas enfim, é assim, porque somos assalariados. Mas o reino de Deus, o Senhor disse, é como um pai de família que sai a assalariar cedo de manhã. E aqueles que estão prontinhos de manhã, que também acordaram cedo para trabalhar, vem o pai e disse, vamos trabalhar, e entram. Mas ele disse, ele foi no meio-dia e encontrou pessoas ainda ociosas, chamou eles também para trabalhar. Houve preconceito? Não. A Bíblia diz que até na 10ª, eram 12 horas, né? Na 10ª hora, quando ele saiu ainda, o dono, pai da família, a caminhar, e viu gente ociosa, viu pessoas sem ter o que fazer, perguntou para eles. E essas pessoas disseram, quero sim trabalhar. Ele disse, então tá bom, e eu vou te dar o que é justo. E essas pessoas foram trabalhar no reino de Deus, e quando chegou na hora 12, no fim do seu trabalho, né? Quando terminou o seu dia de trabalho, então foram acertar contas, porque isso nós aprendemos, que o Senhor nos chama para trabalhar, mas Ele acerta contas conosco. E este acertar contas foi no sentido de fazer o quê? Vocês já sabem que dia eu recebo sexta-feira. Sexta-feira é o dia que o meu chefe vai acertar conta comigo. Eu estou lá no meu lugarzinho, na minha salinha, e ele vem lá e traz um envelope para mim, ou abençoado envelope, né? É o dia de acertar as contas, e ele me paga o que é justo, aquilo que eu trabalhei, e nós concordamos. Aí a palavra de Deus diz que é a mesma coisa. Mas o interessante dessa passagem é que ele disse, eu quero começar com os que entraram por último, aqueles que trabalharam só 1 hora no dia, né? E quando esses foram receber, que pensavam, bom, já que ele está pagando um dinheiro pelo dia de 12 horas, eu devo ganhar 12avos, né? Um negócio assim, né? Que fala, a 12ª parte, sei lá, o irmão que é bom na matemática e no português aí para falar isso, né? 1 dividido 12, dividido por 12, essa partezinha é a mim. Mas para surpresa daqueles trabalhadores, eles ganharam um dinheiro. Glória a Deus. O preço de um dia completo. E a beleza do reino de Deus é que todos nós que chegamos, que estamos labutando, seja 50, 40, 30, 2, mais um sortudo abençoado, a gente fala sortudo na linguagem popular, né? Mas um abençoado que aceitar Jesus no último dia antes do arrebatamento da igreja, vai entrar no mesmo céu, vai pisar nas mesmas ruas de ouro, vai louvar Jesus, e é capaz que a irmã Vânia falou que viu os da Betânia doido lá, é capaz desse irmãozinho ainda tá mais doido ainda. Porque você imagina a alegria desses que chegaram por último, irmãos. Quando receberam o dinheiro do dia completo, falei, eu não mereci, gente. Esses irmãos estão aí militando pela palavra de Deus, estão separados do mundo há muito tempo. Eu estava ontem na cachaça, irmãos, eu estava falando mal dos crentes ontem. E só hoje eu aceitei a Jesus e já estou aqui nesse céu. E como um deles, olha a minha roupa tão branca como a deles, olha tudo que eu estou recebendo e o abraço de Jesus e a glória do céu por toda a eternidade. Porque o salário de Deus é o mesmo, aleluia, para todos aqueles que entram na sua vinda. Amém? Agora, ninguém que trabalha de graça. E a gente diz, olha, você vai receber um salário. Mas ainda tem alguns que dizem, mas irmã, tá bom, mas esse negócio de receber só depois, é como quem diz, olha, você vem trabalhar para mim, e o que eu vou fazer pro irmão José, é que eu vou colocando num fundo para o senhor. Quando o senhor tiver tantos
tantos anos de idade o senhor vai poder retirar. Ele disse, tá bom, é um investimento, mas eu também preciso de alguma coisa para agora. Aleluia. E Jesus adereçou ele a isso, diz, falando com Pedro. Ele disse o seguinte, todo aquele que renuncia pai e mãe, e irmão, e qualquer coisa que você renunciar neste mundo para vir trabalhar para mim, e não receber 100 vezes tanto de pais, de mães, de tudo que você renunciou. Ou seja, nós como crentes somos prometidos pelo Senhor da Seara, não só um galardão eterno, mais um lucro, um benefício, uma graça, um apoio, um pagamento aqui, nesta terra. Podemos ter deixado uma família que não soube entender que nós nos decidimos para Cristo, e Deus nos deu uma família que entende, ama, nos recebe, nos abraça, nos suporta. Nunca vou me esquecer da primeira vez que a minha mãe veio aqui, né? E esteve conosco por um tempo, e ela disse, agora eu entendo por que você não tem saudade. Porque você tem uma família aqui, né? Então, que não recebe família, que não recebe apoio, e o suporte do Senhor, que tem sido o nosso Pai, o nosso sustentador, o nosso médico, o nosso amigo. Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eis que vos darei um consolador. E quem de nós não pode agradecer pela presença do Espírito Santo conosco a cada dia das nossas vidas? Vira sua página para Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, aí a outra parábola, que diz de 2 filhos. Mas que vos parece, disse Jesus. Capítulo 21 de Mateus, versículo 28. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho... Quem achou aí? 21 e 28. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, o que diz a palavra? Arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, ou seja, vem trabalhar na minha vinha, vai trabalhar na minha vinha. E respondendo ele disse, vou, Senhor, e não foi. 31 terminando, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Lhe disseram, o primeiro. Disse Jesus, é verdade. É por isso que os publicanos, aí ele está dizendo, e as meretrizes entrarão adiante de vós, no caso os judeus, no reino de Deus. A segunda coisa que eu aprendo através desta parábola é de que os filhos também são convocados a trabalhar. Diga os pais, eu nunca vou me esquecer do irmão Inácio, quando ele, a primeira vez que ele agradeceu pelo Thiago, ele disse, uma alegria que eu tenho. Eu não sei se foi bem a palavra que ele falou assim, foi por aí. Ele disse, quando eu sinto na minha caminhonete de manhã, lá vem o meu filho e entra na caminhonete do meu lado e fecha a porta e nós saímos juntos para trabalhar. Oh, alegria! O sorriso dele ali ficou grande, né? E a parábola, desta parábola nos lembra de que Jesus, ele comissiona aos seus filhos, aleluia. Nós não somos só trabalhadores, nós somos filhos e sabemos disso. A herança é diferente, irmãos. Eu me lembro de quando eu trabalhava no Subway, não o Subway daquele que passa do túnel, de sanduíche mesmo, né? A dona dessa franquia, o Subway é um restaurante, uma cadeia de restaurante de franquia, a dona dessa franquia chamava-se Linda. E ela um dia veio com os 2 filhos dela. E eu nunca vou me esquecer daquela cena, da menina, o jeitinho da menina, mas assim, se sentindo dona, né? Daquilo ali. Mas a mãe pondo para trabalhar, porque tanto o pai como a mãe trabalhavam muito. E a mãe, principalmente quando chegava na hora, trazia caixa, trazia coisa, era sempre ou seja, dona do negócio, que alguém pensa que ser dona é só mandar, né? É o contrário, dono carrega mais ainda, né? Então ela venha trabalhando e a menina fala, eu estou aprendendo, eu estou fazendo, porque um dia tudo isso vai ser meu. Amém, irmãos? Então ela com os olhos naquilo ali, cada loja que ela entrava, a mãe estava ali falando para ela, olha, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos cuidar. Eu posso imaginar hoje, né? Porque isso tudo aqui que nós temos hoje, um dia a mamãe e o papai vai sair de cena e isso tudo vai ser teu. Então você tem que aprender. Amém, irmãos? Então o reino dos céus é semelhante a um pai que disse aos filhos, filho meu, vá trabalhar na minha vinha. E ele disse, o primeiro disse, não vou. Mas depois, arrependendo-se foi. São os pecadores, meretrizes, que primeiro, como nós, primeiro não queríamos de Jesus, não éramos parte desse concerto, não queríamos saber de Deus, mas depois ouvimos a palavra, nos arrependemos e viemos trabalhar para Jesus. E somos chamados filhos e este reino é nosso. Nós somos herdeiros. Nós falamos com alguém, nós chamamos, nós tratamos com amor, mas no fundo nós somos como aquela menina. Olhamos para tudo como
como donos. Não é que a gente tem o poder ainda, o poder está com papai e mamãe, nesse caso nosso é só papai, né? O poder está com papai, mas eu sou filho, eu tenho direito. Glória a Deus. Aí eu lembro do pastor dizendo, olha, eu vejo a irmã Manuela pregar aqui, eu vejo o irmão Cícero orar, eu vejo o irmão dirigir, parece tudo dono do mundo. Parece tudo tá falando, né? Tem é uma pompa de falar, é um jeito, né? Por quê? Porque nós somos filhos. Aleluia. E a gente fala como quem tem direito mesmo, porque Jesus diz, quando orar em meu nome eu farei. Aí a gente vai fazer o quê? Ele mandou a gente ter fé, mandou a gente falar assim, mandou a gente agir assim, o que a gente vai dizer? Talvez, não. Aí vem o irmão dirigir e dizer, irmãos, vamos vir, estou sentindo a presença de Deus aqui para orar por cura, em nome, Jesus vai curar hoje. É filho, irmão, pode falar. O irmão Tiago, porque não é muito, né? Mas se o pai dele falar, se o pai der a palavra, escuta aí, se o pai der a palavra para ele falar para o trabalhador, pode fazer que eu vou pagar, o Tiago vai encher o peito e diz, pode fazer que eu vou pagar. Né? Por quê? Porque o pai falou, irmãos. Aleluia. O pai é o dono do negócio, ele falou, está falado. E nós, como filhos do Senhor, aquilo que ele falou e deixou para nós, está falado. Então podemos sim, graças a Deus, né, pastor? Sermos bestas nesse sentido, né? De regaçar o peito e dizer, e não só quem está aqui, vai falar do evangelho, vai sair, vai orar. Onde nós estivermos, nós somos filhos. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Capítulo 24 de Mateus ainda. Versículo 25. 45, desculpa, vamos um pouquinho mais para frente. Parábola de dois servos. Quem é, pois, o servo fiel? Achamos aí 24 e 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Veja o contexto dessa parábola, capítulo 24 de Mateus, o fim dos tempos. Mais uma vez essa semelhança. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Ou seja, o Senhor constituiu servos. E Jesus agora pergunta, quem desses servos são os fiéis e prudentes? Fiel? Quem é um trabalhador fiel? Se apresenta todo dia. Quem é um trabalhador fiel? Faz o trabalho que é devido, né? Ele pergunta, quem é o servo fiel e prudente? Prudente também, quem não gosta de um trabalhador prudente, irmãos? Não fala besteira, não se expõe a um acidente. Coisa difícil, essa semana mesmo lá no meu trabalho, o pessoal trabalha em cima do teto, irmão. Aí de repente só escutei o telefonema que o menino caiu. E agora? Fui falar com o menino, o que você fez? Por quê? Foi um acidente. Mas quem não gosta de um servo prudente? O Senhor diz, quem é, pois, um servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, S maiúsculo, Jesus, quando vier, porque ele voltará, achar servindo assim como fiel, prudentemente dando sustento a seu tempo. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Versículo 48, porém aquele mau servo, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espere, e a hora que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, irmãos? Essa mesma realidade acontece no nosso dia. Eu pergunto para os meus chefes, há uma situação que eles têm que se amarrar no teto para poder, se cair, estarem amarrados. Aí eu digo, quão difícil é, meu Deus, falar para estes homens que se amarrem. Porque a gente paga um fine, né, no OSHA, quem já ouviu de OSHA, é um departamento do governo, que se pegar a gente sem estar amarrado,
Eles tiram a fotografia, vão lá, conversa com um ou dois e mandam uma continha de $26 mil e qualquer coisa por aí, né? E se for a primeira, se for a segunda, Deus o livre, terceira esqueça. Coisas desse tipo. Por quê? Porque eles têm... Eu pergunto, mas o que acontece? Eles, Manuela, a gente fala, a gente ensina, a gente faz. Na hora que a picape do chefe vira a esquina ali, que da casa onde eles estão já não se vê mais o chefe, o que acontece? Vamos ver se vocês acertam aí. Na mesma hora, pufa, né? Tiram tudo, porque aquilo é pesado, porque o calor, imagina, também ninguém merece, né, irmão, em cima do teto. Aquele negócio super pesado, trabalhando o dia inteiro, não é fácil, mas tem que ser, né? E quando o chefe desaparece, eles tiram. E nós vivemos a mesma realidade, porque o nosso Senhor se foi. E olha, para fazer um pouquinho pior a nossa história, ó, você nasceu e ele já estava longe. Você ouviu de que Jesus veio e mandou fazer assim. E tem a Bíblia e a palavra que você é lembrado de tempo em tempo. Mas você não vê, é muito mais fácil o chefe. De vez em quando, eu sinto isso, eu não sou muito boba, né? Ele vem e dá umas apertadas, mas eu sei que é coisa de chefe, só para dizer, eu estou presente, viu? Você não tenta me enganar, você não tem crise não, porque eu estou aqui, eu sou seu chefe. Não esqueça disso, de tempo em tempo, ele aparece, não está me escutando, também fala espanhol, estou falando português bem rápido. Se até me escutasse, não ia me entender. Mas o que é isso? Por pressão, para saber. E para a gente, como empregado, até que ajuda, dá um empurrãozinho para frente, né? Ninguém quer mal. Aqui somos crentes, fazemos o nosso trabalho, servimos aos nossos patrões, quem tem patrão, né? Com alegria, fazemos o nosso trabalho, mas você sabe, né? Vai passando tempo, às vezes no fim do dia, etc. Quando a presença está do patrão, o que acontece? A gente se acerta, né? Logo. É ou não é? Quando o senhor chega, o pessoal parece que você sente aquele acertar das coisas ali, não é? Porque as pessoas se acertam. Mas o nosso patrão está longe, o nosso Senhor está longe há muito tempo. E nós ainda nem ouvimos, mas ele vai acertar. E por causa disso ele deixou essa palavra e disse, olha, eu volto. Bem-aventurado o servo e a serva, que quando eu voltar, achar sendo fiel, achar sendo prudente. Não achar tratando os seus conservos com malevolência, desfazendo, porque nós todos, sem exceção, somos trabalhadores juntos de um só reino. Agora, neste mesmo reino, eu vou fazer o pacote aqui para encerrar, este mesmo Mateus 25, mais para frente, ele deixa uma outra parábola, que eu não vou ler porque é comprida, que é a dos talentos, 10 talentos, lembra? E a parábola dos 10 talentos, o que esse homem, pai de família, fez? Ele tinha 10 talentos, ele repartiu. E ele deu diferente quantidade a cada um dos seus servos. Significa que nós somos servos, Jesus vai voltar para prestar conta conosco, amém? Mas ele nos deu talentos diferentes. A um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1, a outra deu 5, a outra deu 2, a outra deu 1, a outra deu 5, a outra deu 2, e etc. E talentos não só em quantidade diferente, mas talentos em si diferentes, porque essa é a nossa realidade. No entanto, todos, quando ele veio de volta, porque essas parábolas já contam o fim da história. Jesus foi inteligente, sim ou não, irmão? Sim. Ele contou as parábolas, uma historinha, mas ele disse, eu vou contar a história até o fim. E no fim da história de todas essas parábolas que nós lemos juntos aqui nesta manhã, chega o pai de família de volta para fazer o que, irmão? Prestar contas. E o abençoado que tinha 5 talentos rendeu mais 5. E o dono da família, o pai da família ficou feliz e disse, bem-aventurado, tu és fiel, entra no gozo do Senhor, né? O que tinha 2 talentos também rendeu mais outros 2, não rendeu 5, rendeu mais 2. E o que tinha 1, triste, coitado, escondeu o seu talento e não trabalhou. Então nós aprendemos essa lição. E eu termino dizendo que o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele espera que nós, em primeiro lugar, tomemos todos parte no trabalho. O trabalho da obra de Deus não é para alguns no reino de Deus. Por essas parábolas, será que nós entendemos isso? Alguém está ocioso, Jesus passar por aqui. Se Jesus passar por este corredor aqui e achar alguém no reino de Deus ocioso, o que você acha que ele vai fazer por essa parábola que a gente leu? A primeira? Vai te oferecer trabalho. Sim ou não, irmãos? Vai oferecer trabalho. Glória a Jesus. Segunda coisa, ele assalaria a todos os que estão ociosos. Terceira coisa, ele reparte os talentos, ou seja, quem capacita é o Senhor. Alguém vai dizer, não, mas eu não consigo trabalhar porque eu não sei fazer. E a Bíblia nos assegura que quem dá o talento é quem? Capacita. Quem capacita é quem? É Deus. Agora, quem obra o talento, quem faz
Você pode ensinar o sujeito. Eu não conheço nada do teto, eu vejo lá só na realidade, né? Mas eu vejo que um ensina o outro. Você pode ensinar. Depois, quando ele vem pedir o aumento, isso é o que eu vejo lá. Toda sexta-feira, de vez em quando, vem um corajoso, baixa a cabecinha, olhando pro chefe assim, e diz, não sei o quê, porque já com alguma palavreada, não sei o quê. No final sai, que quer um aumento. E o que o chefe pergunta? O que mais que você sabe fazer? O que você aprendeu a fazer? Não, porque agora eu já sei fazer isso. Sabe mesmo? Aí eles falam uns vocabulários, né? Sabe fazer isso assim? Sabe fazer aquilo assado? Eu vou te ver essa semana fazendo. É assim que eu escuto toda sexta-feira, irmão. É uma vítima. Abençoada, né? Porque a maioria até que consegue igualmente. Né? O que você sabe fazer? Então eu vou te testar essa semana, vou botar o fulano que é o chefe de grupo, para botar você para fazer isso. E se você conseguir fazer, então eu vou te dar, não é? Essa parte. Ou seja, Deus capacita, mas é o sujeitinho que tem que usar e multiplicar e ficar bom no assunto. E se você descobrir que você não é bom nisso, o que você vai fazer? Bom, esse daqui eu não me saí bem, mas tem outra parte do trabalho que eu acho que eu tenho mais jeito. Aí você diz pro chefe, olha, será que não pode me botar, me testar para fazer aquela outra coisa? O senhor já viveu isso? Um trabalhador que não foi muito bem nisso, mas aqui naquilo ali se ajustou melhor. Ah, então pronto. Ali ele frutificou, ali ele multiplicou e ali ele foi abençoado. Amém, irmãos? A mesma coisa acontece no reino de Deus. Amém. Nós, irmãos, todos somos companheiros. Mas a última coisa que nós deixamos é de que quando o Senhor voltar, aliás, melhor dizendo, o Senhor, Ele não está conosco, mas Ele está nos vendo. E a melhor coisa que nós podemos ter de um trabalhador é saber de que ele está sempre trabalhando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se o irmão José chegar um dia numa casa que ele deixou só os trabalhadores dele, e quando chegar lá, que é numa hora de trabalho, não está na hora do break, não está na hora do almoço, porque senão ele está esperando que eles estejam tranquilos. Chega lá no meio do horário do trabalho, os homens estão num canto debaixo de uma sombra, como disse até Jesus aqui na parábola, tomando com os bêbados, até acharam dois sentadinhos, estão tudo lá rindo e tomando. E o trabalho deixado, atrasado, porque tem outra casa ainda para fazer. Como é que você se sente? Não quer estes trabalhadores, né? Então a palavra de Deus nos diz que nós não sejamos achados assim. Mas o que é que o Senhor quer nos achar? Sempre trabalhando. E eu termino com 3 exemplos na minha vida que eu tive de homens, e vou citar uma mulher, que sempre encontrei trabalhando. Primeira pessoa, foi o meu primeiro pastor. Eu tive 2 pastores na vida. Pastor Sócines Após da Silva, que já faleceu, pastor da igreja da L2 Sul ali em Brasília, né? Que foi meu primeiro pastor desde a minha infância. Cresci com os filhos dele. Irmãos, um pastor de uma igreja, de um campo daquele, ele trabalhava no rádio, ele tinha a realidade de administração da igreja, o homem estava sempre trabalhando, eu era uma pessoa da casa dele, eu via como ele acordava cedo, como ele tinha o tempo devocional dele, e como ele saía, e a hora que ele voltava todo dia trabalhando no reino de Deus. Estava sempre trabalhando, eu sempre via isso. Segunda coisa que eu via, o gabinete pastoral. Quando era dia de culto, lá em Brasília era terça-feira, na nossa quarta-feira lá era terça, mas no domingo também, quando acabava o culto, aí tinha a fila dos irmãozinhos que precisavam falar com o pastor. E eu ouvi dizer que lá na Igreja Batista, perto, porque a gente tem amiguinha de outras igrejas, né? Então na Igreja Batista tinha que marcar horário para falar com o pastor, que era tais horas, tais dias. E se era com o pastor principal, a espera estava de mais ou menos 3 meses. Mas outros pastores auxiliares era menor. A igreja era do mesmo tamanho, irmãos. A minha igreja, a Assembleia de Deus, com a igreja que eu estou falando, era do mesmo tamanho de igreja, que eu já tinha visitado aquela igreja. E eu ficava, meu Deus, mas o meu pastor, quando acabava o culto, ele ficava lá até o último, irmãos. Quem ficasse na fila, ninguém voltava para cá sem ter atendido. Então a minha vida como pequenininha, minha mãe às vezes não vinha, no domingo à noite, etc. Eu vinha sempre, estava ali com os filhos dele, era tudo miúdo, era dormindo no carro. Depois que a gente brincava, corria, já não tinha mais, todas as crianças já tinham ido embora, tudo tinha apagado as luzes, até o vigia já estava querendo dormir, né? Estava lá o pastor atendendo um irmãozinho, uma irmãzinha que necessitava, com os filhos dormindo dentro do carro, o que fosse, mas sempre vi essa realidade trabalhando. E para minha surpresa, um dia a gente estava em Curitiba, eu sou de Brasília, a gente estava em Curitiba, ele ia participar de um culto, de uma desses, como é que chama? Congresso, perfeitamente, um congresso grande numa Assembleia de Deus de Curitiba, e eu vim de táxi por ele, neste dia, eu e ele sozinho, a gente veio de táxi para a igreja, nem me lembro por quê.
Eu sei que eu estava. Irmãos, e o pastor Sócrates começou a conversar com o taxista. E começou a falar de Jesus, perguntar da igreja se ele conhecia Jesus e etc. Irmãos, aquilo me abriu, eu devia, não sei que idade, uns 10 anos, 11 anos por aí. Irmãos, eu abri os olhos assim, ó, desse tamanho, e fiquei escutando tudo. Como ele aproximou com aquele homem, as perguntas que ele fez e como ele falou. E aquilo, irmão, eu era uma criança e eu aprendi. Depois, lá em Brasília, quando eu tive a oportunidade de andar de táxi, o que eu fiz? Comecei a mesma conversa com o taxista, irmão, igualzinho. Eu lembrava as palavras e repetia tudo. E não é que funcionou, a reação foi mais ou menos a mesma coisa. Irmãos, que alegria, né? De alguém ter dado este exemplo para mim. Então foi alguém que eu vi toda a minha vida, de uma maneira, com um talento ou com outro, de uma forma ou de outra, assim como Deus me permitia, trabalhando para o Senhor. Amém? Vamos falar do meu segundo pastor e último, que é o atual, né? Pastor Leonides, irmão, sempre trabalhando. Quando está na África, era campanha. Eu falava para as meninas na igreja novinha aqui, eu falei, irmão, você não entende que o pastor Leonides na África, ele precisa de guarda-costas, porque senão não dá para cumprimentar todo mundo. Ela fica, como assim? Porque a nossa igreja é pequena, o pastor está sempre junto com ele. Não, ninguém pode, não é assim. É muita gente que conhece essa igreja, são grandes. Todo mundo quer apertar a mão do pastor. O pastor Leonides, que faz em várias vezes, quando eu conheci o trabalho do pastor na África, foi através de DVDs, que eram o quê? Campanhas evangelísticas. Irmãos, aquilo para mim, eu nunca tinha visto aquelas coisas, irmãos. E num país de gente que precisa, irmão, que não tem médico, naquela época então, meio de guerra, que não tinha médico, era gente morrendo, era gente acabada por guerra. E o pastor falava, acabou de pregar, pregava aquele jeito dele, né? A irmã Braulio tá ali, eu lembro, aquele jeito, aquela coisa, com a câmera do comunista aqui do lado, que eu vi no vídeo, a câmera filmando aqui do comunista do governo aqui do lado, e aí depois fala, agora vamos orar pelos enfermos, para a salvação, e daqui a pouco vinha um levantando, dando glória a Deus, que tinha sido curado de cegueira, irmãos. E aí vem aqui, e não era coisa de televisão não, irmão, não tinha marca de televisão de Benihim, de nada. Era a irmã Vânia que estava lá, sem saber se chorava, se fazia o quê, provando se o homem está vendo. Tem alguém que pode confirmar que essa pessoa veio para aqui, para essa campanha cega? Tem alguém que pode confirmar que veio de cadeira de roda? Campanha, trabalhando para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? No Canadá fazia o quê? Evangelismo de rua. A coitada da irmã Vânia conta conversa com as pernas congeladas, dizia, vai de saia, minha filha, põe a calça por baixo, mas vai. E vamos lá fazer evangelismo nas ruas, tocando, o Júlio aprendendo guitarra, tocando, trabalhando na rádio, na televisão, que Deus dava oportunidade para fazer, fez no Canadá. Quando chegou nos Estados Unidos, continuou ensinando o trabalho do Cepongol, era o seu ministério, era a sua visão. Agora eu deixa eu te perguntar uma coisa, e quando não tinha Cepongol, irmã Braulio, o que o pastor está fazendo? Ele sempre disse para mim a mesma coisa, eu preciso trabalhar para Jesus. No dia que a gente não tinha nada, ele disse, eu vou para a igreja. Fazer o quê, pastor? Pelo amor de Deus, hoje é feriado, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Assim mesmo. Ele chegava de viagem cansado, eu falava, pastor, o que o senhor vai fazer? Vou para a igreja, mas fazer o quê, pastor? O senhor precisa descansar, acabou de chegar. Eu preciso trabalhar alguma coisa para Jesus. E o Senhor Jesus diz para nós nesta manhã, aleluia, que Ele diz, quando eu voltar, eu quero encontrar vocês trabalhando. Aleluia. Dei talentos diferentes. Não importa, um dia você tem mais força, pode fazer isso, no outro dia você não tem. E olha, força física e força espiritual. Aleluia. Força física e força emocional. Porque eu sou mulher e sei bem disso, tem dia que não tem. Amém, irmãos? Mas eu posso dizer, Senhor, hoje eu não tenho. Eu digo isso porque essa é a minha oração nesta manhã. Hoje eu não tenho. Hoje eu vivo uma realidade diferente. Mas o que é que eu posso fazer para o reino de Deus? Para que quando tu venhas me encontres trabalhando. Glória a Jesus. E a terceira pessoa que eu menciono é a irmã Andréia. Quem se lembra dela? Não tinha talento pastoral. Nunca foi pregar em campanha. Nunca foi pastora de igreja. Nunca fez nada, mas deixou esta terra trabalhando para Jesus. Deixou esta terra trabalhando para Jesus. Com o quê? Com o talento que ela tinha. Qual o talento, irmão? Ela gostava de vender, sabia trabalhar, mulher corajosa para trabalhar. Vendia bugiganga, vendia tamale, vendia tudo o que for. Para quê, irmãos? Para chegar no
começo de cada ano, e trazer. O primeiro ano trouxe $1.000 e poucos, segundo ano trouxe $2.000 e tantos, terceiro ano foram quase $4.000 ou $5.000 que ela trouxe num saco, que ela disse: irmã, eu trabalhei o ano inteirinho para trazer esse dinheiro para as missões, para o reino de Deus. Aleluia. Isso é o que eu posso fazer. Uma mulher que, segundo ela falou para mim, eu nunca comprei uma roupa nova na minha vida. É a sua maneira, é a sua criação, é o seu... Mas aquilo que ela juntava, não podia, com $5.000, não podia comprar roupa nova, irmãos? Mas aquele era o trabalho. E no dia que Jesus encontrou com ela trabalhando. Porque na noite anterior, nós tivemos um garagem céu naquele dia. E eu me lembro dela dançando com a minha filha bebê ali, falando com a Iana, bebezinha naquele carro. E ela estava na igreja até o fim da tarde, trabalhando para o Senhor, fazendo o que? Garagem céu. Era o que ela sabia fazer, era o que ela podia dar. E ela estava fielmente. E eu digo aos irmãos que se não ligasse para ela 5 da manhã, que ela dissesse que era 5 da manhã, e desse 5:30, ela já estava achando que o irmão está meio preguiçoso, que não sei o quê, né? Porque ela já estava de pé, pronta para trabalhar. E não era para o seu ganho pessoal, mas para a obra do Senhor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. O meu pedido ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, é que volte a me dar a oportunidade de trabalhar. Aliás, oportunidade, deixa eu refazer, eu tenho. Oportunidade eu tenho. Que Deus me dê força, que me dê graça e que eu tome coragem, que a partir de hoje, com esta palavra não saia da minha boca, que eu seja a primeira a voltar, seja o que for fazer por Jesus, seja uma palavra, seja uma ação, alguma coisa, mas que o Senhor possa voltar. E breve Ele voltará e me achar trabalhando assim. Que Deus abençoe a igreja nessa manhã. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queremos passar esse trabalho para o nosso pastor, que vai estar encerrando o culto. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Amados irmãos, eu estava ali, você não imagina como é que eu estava. Eu estava ali, eu digo, essa menina parece com Iana, sabe? Parece com Iana. Cadê ela? É uma sapeca. Agora eu posso falar isso que ela está saindo. É uma sapeca. Mas não é verdade, irmão Inácio? Você pregar, você parece um gigante. Na verdade, isso não é mais forte porque ela aprendeu na escola da Betânia, né? Da moderação ministerial. Mas o fato é o seguinte, que nós olhamos assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. Aí eu chamo o irmão Inácio, vou chamar o irmão Inácio dá qualquer bom dia, Pai Senhor. Né? O irmão Inácio abre uma palavra aqui dentro de um fio doutrinário e eu digo, não é possível. Esse cidadão está sonhando, está tendo pesadelo. Será que ele está falando a verdade? Eu quase cutuco para ele depois, quando ele passou, eu fiz assim com ele, para saber se ele sabia o que ele tinha falado. Ele esboçou aquilo que os irmãos viram, não é verdade? E eu digo, Senhor, não há preço, não há preço. Né, irmão? Não há preço. De maneira alguma, de ter pessoas, irmãs e irmãos, trabalhando para o Senhor com dimensão ministerial, não é verdade? Com dimensão bíblica, e que as pessoas não podem imaginar que tem. Só pode quando ouvir a pessoa. Quando começa a ouvir a pessoa, e diz, caramba, imagina o Inácio, quando o Inácio falou aqui, Inácio? Você falou 2 dias atrás, 3 dias atrás, mais ou menos, não? O Inácio não importa agora. Mas o Inácio chegou aqui, a uma oportunidade do Inácio. Eu digo, o Inácio começou a falar ali, digo, será que esse cidadão está girando bem? Não é verdade? Eu digo, Jesus. Aí de repente eu vejo o homem abrir o caminho da doutrina bíblica ali. Eu digo, será que ele vai falar besteira aí? Eu não tenho problema que eu puxo ele toco ele passar ali, nada certinho, sem problema nenhum, irmão pregando a palavra com autoridade, com graça, com autoridade. Agora está chegando com os cantores de Sião. Os cantores de Sião chegaram, nós vamos ouvi-los
Porque depois de eu ver igarapé aqui, vamos cair. O que é isso aqui? Ele no igarapé aqui. É o leão. Leão, é verdade? E Rui, quem é a leoa? Essa é leão, Rui de leoa. Esse é o leoa. Você é leoa, ele é leão. Ele é Não, macho. esse é Esse é o filho do leão. Ah, Não vai nascer ainda. e papai, está em pronto já, irmão. Irmão, presbítero, que a coisa está quente, que depois de entrar uma peça dessa com essa vida toda, você se anima, você vira a vida até crente, né, Iná? Muito bem, vamos lá. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Blah, 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 blah. Who is the king of the universe? Who's the king of me? I'll tell you, J-U-S-U-S. Jesus, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Blah, 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 blah. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I'll tell you, J-U-S-U-S. Jesus, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Blah, 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 blah. Yes, bless you, sister. Meu amigo, cadê a mãe dele? Do cabeludo aí? Muito bem. Graças a Deus. Deus abençoe a Vânia, a liderança das crianças nessa manhã. Em nome de Jesus. Ele merece até um presente, né? Um doce, um saboroso. Não tem doce, só tem água com água, né? Muito bem, meus amados irmãos, já vão fiquem de pé, por favor, são exatamente 15 para 1 da tarde. Estamos no horário preciso para terminar o culto. Tell this guy, behave. Aleluia. Muito bem, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Inácio pela palavra, pela presença. A sua esposa também. Onde estão os meninos? Estão em Orlando, os dois. Deus abençoe meus filhinhos, que eu estou sempre sendo orado por eles. Deus abençoe. E a irmã Kenda, sim? Não está passando bem. Não está passando bem, mas vamos orar por ela em nome de Jesus para que o Senhor possa curá-la e seguir servindo ao Senhor. Sir, keep your trap shut. Não sei dessa, right? Como é que se diz assim? Fecha a boca. Fecha a armadilha. Pronto, a irmã é dona de uma criança, agora da segunda criança. Pronto, ela foi eleita por Deus para cuidar de 2 crianças. Mas até não chegar ao seu mesmo, né? Quando chegar ao seu, você deixa sair e já vai crescer na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Irmã Ruth, a irmã está bem? A sua saúde? O que é assim? Se fizer assim mais 2 vezes, cai. Não é? Você está bem, irmão Cícero? Está bem, irmão? Não é verdade? Vamos então orar ao Senhor em nome de Jesus. A graça de Deus por este. Segura na mão do seu irmão, por favor. Onde você estiver neste momento. Deus abençoe a irmã Inácia, não. Como é que é, irmã? Não. Nós estamos falando pelo irmão William, né? Ele fica em casa descansando, tá bom, do jeito que ele tem, né?
enquanto a serva do Senhor vem aqui trabalhar para Jesus, ela também tem direito. Vamos orar pela vida do Willy e pela vida da irmã Alba, e Deus possa abençoá-lo, por esse casal aqui bonito que nós amamos, o nosso irmão, a Samanta e nosso irmão. É verdade, irmão? Ele é muito feliz da vida com você. A coisa mais bonita é ter um casal feliz com um casamento, né? Uma coisa linda, linda. Eu vejo vocês caminhando assim, eu vejo por trás, vejo vocês tudo por trás. Eu vejo todos vocês, eu não deixo ninguém para escapar de mim. Eu vejo e eu digo, que bênção, né? Eu vejo isso aí, olha o mundo, isso aí. Mãozão desse tamanho, segura na mão da minha e ninguém solta, meu Deus do céu, que coisa, né? Que possessão maligna, benigna, em nome de Jesus. Oremos, meus amados irmãos, estendo na sua mão em direção à frente, nós vamos já impetrar a bênção apostólica e você vai receber daqui a sua bênção em nome de Jesus. Pai Celestial, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia e pedimos em nome de Jesus que venha abençoar teus servos, esta família mencionada e representada aqui nesta manhã, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pela escola dominical, obrigado pelo ensino, obrigado pela manutenção da doutrina bíblica, Senhor, na tua igreja, e nós louvamos o teu nome, porque apesar de não termos aqui na frente o nome da igreja, mas no coração, na eternidade, já está escrito lá dentro de Pentecostal Church. Eterno Pai, abençoa teus filhos, guarda, restaura a saúde. Te louvamos, meu Pai, pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor Jesus diz comigo, amém. Quem disser amém, por gentileza, estenda a mão sua mão, receba a bênção apostólica, receba a bênção apostólica, obrigado, obrigado. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, e as multiformes consolações do Espírito Santo, seja com toda e querida, amada igreja que nesta manhã, desde agora e para todos sempre. A igreja de Jesus diz comigo, amém.